Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, nessa aula, nós vamos estudar as operações da matemática básica, as duas, a adição e a subtração, de números racionais e de números irracionais. Mas antes de mais nada, sejam todos bem-vindos. Eu sou Prof. Beth Barros. E vamos começar com uma grande pergunta. O que são números racionais e o que são números irracionais? Então vejam bem, para eu poder somar e subtrair números racionais e irracionais, eu vou precisar apresentar para vocês o universo dos números. Então preparem aí todo o seu material, preparem o seu lápis, o seu caderno, as suas anotações, fiquem bem confortáveis, porque tudo começou da seguinte forma: o conjunto dos números naturais. Lá na sua infância, na sua alfabetização matemática, aconteceu que apareceu o primeiro conjunto. O universo dos números dos naturais são os números 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ou seja, os números inteiros positivos. Aí logo depois esse universo aumenta mais um pouco e aparece aqui o conjunto dos números inteiros, que nós chamamos de Z. Quais são os números que fazem parte do conjunto dos números inteiros? São os números positivos inteiros, mas agora também os números negativos. Então, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 90 e assim por diante. Então, vejam, estou apresentando agora para vocês dois conjuntos. O dos naturais, que é o conjunto dos números inteiros positivos. E o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros negativos. Então, agora temos dois, os positivos e negativos inteiros. Aí, o universo aumenta mais um pouco e aparece aqui o Q, que é o conjunto dos números racionais. Quais são os números que fazem parte do conjunto dos números racionais? São os números fracionários, 1 meio, 3 meios e assim por diante. Mas agora aqui eu vou parar um pouquinho e abrir um parênteses. Então veja bem, por que eu vou abrir um parênteses? Os números racionais, que é a nossa aula de hoje, nós vamos somar e subtrair esse tipo de número. Então eu vou abrir um parênteses aqui para explicar uma coisinha aqui. Olhem só, o número Q, conjunto Q, que é formado pelos fracionários, ele pode ser escrito de duas formas. Na forma de decimal exato ou na forma de dízimas periódicas. O que são esses números? O decimal exato, eu vou pegar para vocês aqui o exemplo meio. O meio eu posso escrever 1 sobre 2, mas eu também posso escrevê-lo 0,5. Então, as frações podem ser escritas na forma de número decimal exato. Ou dízimas periódicas, tipo o número 1,3333, que são aqueles números que logo depois da vírgula existem infinitas casas decimais com período. Nesse meu exemplo aqui, o período é 3. Então, esse tipo de número também faz parte do conjunto dos racionais. Só que eu disse que existe a dízima periódica simples e também tem a composta. Então, a composta, qual é a diferença desta para essa que eu vou escrever aqui, ó? Esse número aqui, ó, ele, depois da vírgula, existem infinitas casas decimais. Só que antes de começar o período, tem um número, ou pode ter dois. Então, eu tenho a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês é que o conjunto dos números racionais, eles são formados
pelos números fracionários. Mas os números fracionários, por sua vez, podem ser escritos de duas formas. Na forma de decimal exato, que são os números com vírgula, e na forma de dízima periódica, que são os números que logo depois da vírgula, né, existem infinitas casas decimais. Então, esse tipo de número faz parte do conjunto desses irracionais. Depois, aparece aqui o conjunto dos irracionais. Quais são os números que fazem parte dos irracionais? São aqueles números que também são escritos com infinitas casas decimais, aqui depois da vírgula, mas não são periódicos, eles não possuem período. Então, esse tipo de número são os números irracionais. Da onde que vêm os números irracionais? Das raízes não exatas. Então, os números irracionais fazem parte aqui desse conjunto, esse tipo de raiz, as raízes não exatas. Vou falar um pouquinho também, que eu gosto muito desse conjunto aqui, por quê? Porque esse conjunto, existe 3 números aqui famosos, que é o número π, o φ e o Euler. O número π, que vale aproximadamente 3,14 e continua aqui, então ele não é periódico, então ele faz parte dos irracionais. O π é muito usado onde? Na geometria e, consequentemente, na engenharia. Depois tem o outro número famoso, que é o φ. O φ é o número que eu mais gosto. O número φ, ele vale aproximadamente 1,61 e reticência, com infinitas casas decimais. Esse número é chamado de número divino, número de ouro. Da onde que ele vem? Ele é chamado assim porque ele vem da natureza. E o outro número famoso é o Euler. O Euler é o número que aparece nas taxas de juros, que aparece também nos cálculos de condições climáticas. E o valor dele é 2,71. Mas esta aula aqui fica para uma próxima vez. Eu só queria mostrar que esses 3 números famosos fazem parte do conjunto, do universo dos números irracionais. Depois, nós fechamos todo o universo com o conjunto dos números reais. Quais são os números que fazem parte do conjunto dos números reais? Todos esses. Os positivos, inteiros e negativos, os fracionários e as raízes não exatas. E na matemática, gente, o que é que acontece? Existe mais um conjunto, que é o último, que é o conjunto dos números complexos. Mas eu não vou apresentar ele aqui hoje, também é uma aula aí de uma próxima vez. Por quê? Porque o conjunto dos números complexos é uma aula, uma matemática mais avançada. E o nosso objetivo aqui hoje é a matemática básica. Mas enfim, estou mostrando aqui para vocês o universo inteiro dos números. Aí vejam o que nós vamos conseguir agora. E olha, se você está aí no Insta e quiser passar para o YouTube, Prof. Beth Barros, você vai ter lá uma visualização melhor e fica mais visível, beleza? Então vamos lá. O que eu prometi? Que nós vamos somar e subtrair números racionais e números irracionais. Estão anotando tudo? Então vamos lá. Vamos passar para frente aí. Então, olha, eu vou pôr um contexto agora no que eu vou explicar. Se eu tenho aqui 50 mais 30, isso aqui é bem simples e bem fácil. 50 mais 30, 2 números inteiros, eu vou ter quanto? 80. Se eu pôr um contexto, né? Eu tenho 50 reais e eu tenho 30 reais, eu vou ter 80 reais. Nesse contexto que eu quero mostrar aqui para vocês, é que na adição e na subtração, eu devo para o número negativo e eu tenho, seria um número positivo. Então, eu tenho 50 reais, eu tenho 30 reais, portanto, eu tenho 80 reais.
Mas agora se eu tenho, aliás, se eu devo 50 e eu devo 30, eu devo 50 reais e eu devo 30 reais. Então, eu vou dever 80 reais. Então, é negativo. Ou, se eu tenho aqui 50 reais e eu devo 30 reais, então eu vou ter aqui 20 reais. Ou, a última opção nossa, aqui eu tenho 50 negativo, ou seja, eu devo 50 e eu tenho 30. Então, aqui eu devo 50 reais e eu tenho 30, eu vou dever 20. Por que eu fiz questão de mostrar isso? Para eu passar a ideia de ter e dever, mas para corrigir uma situação que tem bastante gente que confunde isso lá na escola. Porque lá, sempre, em alguns momentos, falava-se assim, vamos fazer um joguinho de sinal. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, aquele joguinho de sinal, de mais com mais é mais com menos é menos com mais é menos e menos com menos é mais, esse joguinho de sinal a gente não faz aqui. A gente só faz esse jogo de sinal na operação de multiplicação ou de divisão. Então, a gente está aqui corrigindo alguma coisa aí que fica meio erroneamente guardado na nossa mente. Então, eu fiz questão de mostrar que adição e subtração eu devo e eu tenho. Beleza? Então, gente, quem está chegando agora aí, quiser passar para o YouTube, sair do Insta e para o YouTube, que lá existe uma visualização bem melhor, tá bom? Fiquem aí à vontade. Vamos agora, então, um pouquinho à frente aqui e vamos somar de novo e subtrair, porque a nossa proposta de hoje é essa. Como é que nós vamos adicionar e subtrair números racionais e números irracionais. Então, se agora eu tenho aqui 1,24 mais 0,31, ou seja, a soma de números com vírgula. A soma de número com vírgula também se aprendeu lá na sua pré-adolescência. Então, o que acontece? Nós vamos montar esse algoritmo assim, vírgula embaixo de vírgula. Então, para eu somar aqui 1,24 mais 0,31. E basta só somar, né? 4 mais 1, 5, aqui vai dar 5, 1 mais 0, 1. E o que a gente vai fazer com essa vírgula? A gente vai abaixar, certo? E se fosse subtração? É da mesma forma. Se eu tenho aqui, né, 1,52 menos 0,4. Como que nós vamos montar essa subtração? 1,52 menos 0,4. Se sobrar casas decimais sem nenhum número, se quiser, é possível completar com zero. E resolve-se daí a subtração normalmente. 2 tira 0 dá 2, 5 tira 4 dá 1 e 1 tira 0 dá 1. Então, vejam, somamos e subtraímos números com vírgula. Mas aonde a gente quer chegar? É na adição e na subtração realmente de frações. É aonde mais cai em vestibular, mais cai nos problemas, mais cai nos exercícios. Quando a gente soma e subtrai frações. Então, vejam bem, como que nós vamos fazer agora? As frações, que vêm a ser números racionais. Então, vejam, se eu tenho aqui uma fração 1 meio mais 3 meios. A regra é bem fácil e bem simples. Quando os denominadores forem iguais, eu vou repetir o denominador. E o que nós vamos fazer com o número de cima que chama-se numerador? Nós vamos simplesmente somar 1 mais 3, 4. Se eu tenho a subtração, também vou fazer a mesma coisa. Vamos colocar aqui um exemplo. 5 sextos menos
4/6. Denominadores iguais. Então, nós podemos e devemos repetir o denominador, porque eles são iguais, e resolver aqui o número de cima. A operação, no caso, é de menos, então 5 menos 4, 1. Aí que vem o que nós vamos ver agora. E se, a grande pergunta, e se não forem iguais? E se esses denominadores forem diferentes? Como é que faz? Porque quando é igual, tranquilo, é bem fácil. Repete e resolve em cima. E quando eles não forem iguais, o que é que a gente deve fazer? Então, veja, vou colocar aqui um exemplo para vocês. Vou colocar aqui o exemplo. 5/6 mais, aí colocar um denominador diferente, 1/4. Então, aqui é 6 e aqui é 4, são diferentes. Eu não acabei de afirmar que para somar ou subtrair, eles precisam ser iguais? Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos deixar esses denominadores iguais. Aplicando o quê? Nós vamos aplicar aqui o método, né, de tirar o MMC. Então, como é... Agora, vou abrir um parênteses aqui. Como é que a gente determina o MMC? A gente faz a decomposição em fatores primos. O que é isso? É eu dividir o 6 e o 4 por números que são primos, para relembrar o que são números primos. É o número 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Ou seja, números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, a gente vai voltar aqui, ó, 6 e 4. O 6 e o 4. Os dois, ou um deles, dá para dividir por 2? Dá, porque ambos são pares. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Agora a gente vai observar o 3 e o 2. Um deles ainda é divisível por 2? O 2. Então, vamos dividir por 2 de novo. 3 não é divisível por 2. Quando a gente fala divisível, quer dizer que tem que dividir e a conta tem que dar exata. Então, 3 não é divisível por 2. Então, a gente vai repetir ele. Agora, o 2 dividido por 2 dá 1. O objetivo aqui, nessa decomposição em fatores primos, é a gente chegar no 1 e no 1. Aqui já chegamos. Então, 3 e 1. Agora, não é mais divisível por 2, nem o 3 e nem o 1, mas é divisível pelo próximo número primo, 3. 3 dividido por 3 dá 1. E esse 1 nós vamos repetir. Chegamos. Agora, como é que a gente determina o menor múltiplo comum de 6 e 4? Fazendo aqui, ó, a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 vem a ser o mínimo múltiplo comum. O que nós vamos fazer? Vamos colocar o 12 aqui e o 12 aqui. E metade do nosso objetivo alcançado. Eu já estou com os denominadores iguais. Eu vou poder somar. Mas eu não posso simplesmente aqui em cima colocar 5 e 1, que senão estou alterando. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Ó? Que número que eu vou colocar aqui em cima para não alterar os 5/6? Eu vou escrever aqui, então, uma fração equivalente. Existe um método para isso. Qual é o método? E depois aqui eu vou explicar o porquê, né? O como é que é uma fração equivalente. Então, o método é o seguinte. Eu vou dividir o 12 pelo número de baixo e vou multiplicar pelo número de cima. Então, olha lá, pensem comigo aqui. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes o 5 dá 10. Então, essa fração e essa, elas são as mesmas, embora estão escritas diferentes. Eu já mostro por que elas são iguais. Aqui, 12, vamos fazer o mesmo método, mesma coisa, a mesma regra. 12
dividido, ó, pensa comigo, 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Agora eu tenho a minha fração e posso fazer a operação aqui de soma. Vou repetir o denominador e 10 mais 3, nós teremos 13. E essa é a resposta. O que eu falei agora para vocês? E eu vou mostrar que essa fração e essa fração é a mesma. São chamadas de frações equivalentes. Então, vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho uma barra de chocolate. Vou representar essa fração. Então, a parte aqui de baixo é em quantas partes eu vou dividir a barra de chocolate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui, 6. Então, dividir em 6. E aqui é 5 sextos. Então, eu vou pintar aqui 5 quadradinhos. Aqui eu tenho a representação de 5 cestos. Agora eu vou pegar a mesma barra de chocolate para representar 10 dozeavos. Então, 12 é a quantidade que a gente divide. Então, eu vou dividir essa barra de chocolate em 12 partes iguais. Então, vejam, dividindo em 12 partes e vou pintar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olhem lá. Isto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, 12 partes. Este pedaço aqui e esse pedaço do chocolate, se você olhar aqui no desenho, representa o mesmo pedaço, a mesma quantidade. Então, 5 sextos é equivalente a 10 dozeavos. Então, por que eu quis mostrar isso aqui? Porque aplicando esse método aqui, eu não estou alterando nada, eu só estou escrevendo de uma forma diferente, para poder ficar com o mesmo denominador, para a gente poder fazer o quê? A soma. Porque qual que é a regra? Né? Repete o denominador e soma os numeradores. Eu espero que vocês estejam aí anotando tudo, que nós temos muita coisa para estudar hoje. Então, vamos lá. Eu acho que dá tempo da gente fazer mais uma, só que com subtração. Vamos lá. 4 quintos menos 3 meios. Então, novamente, ó, a subtração de frações. Denominadores, o quê? Diferentes. O que eu tenho que fazer? Deixar com o mesmo denominador. Então, vamos determinar o que aqui do lado? O M, M, C. Fazendo a divisão, né, os números que nós vamos colocar aqui são os números primos. Então, 5 e 2. O 5 ou o 2, um deles é divisível por 2? Sim. O 2. O 5 não é. Então, a gente repete. E 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. 5 e 1. Agora, os números primos são 2, 3, 5 e assim por diante. O 3 não é divisível nem por 5 e nem por 1, mas é divisível pelo próprio 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. E esse 1 nós vamos repetir. Aqui a gente faz o quê? A multiplicação. Então, o MMC vem a ser quanto? 2 vezes 5, 10. O que eu devo fazer? Colocar 10 aqui e 10 aqui, certo? Então, vejam lá, aplicando o método agora. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 4, 8. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 3, quanto que vai dar aqui? 15. Então, vejam, esta fração e essa é a mesma. Essa fração e essa é a mesma. Agora, como que a gente termina aqui? Eu vou repetir o denominador.
E agora prestem atenção no que acontece aqui. Eu tenho no numerador 8 menos, aqui é a subtração, 8 menos 15. Aí, lembra agora há pouco o que eu falei? Eu tenho 8 e eu devo 15. Eu vou ter ou eu vou dever? Então, eu vou o quê? Dever. Então, aqui é negativo. E quanto que vai dar 8 menos 15? Nós teremos o quê? 7. Então, a resposta é menos 7 décimos. Tranquilo? Estão anotando tudo? Nós estamos aqui colocando a mão na massa. Então, vamos lá, vamos para frente. E nós ainda temos que somar e subtrair muitos tipos de números. Olhem só agora. Se você está no Insta e preferir ir para o YouTube, Prof. Beth Barros. A visualização lá está bem melhor. Agora, pessoal, vamos para frente um pouquinho. O que ficou aqui para a gente somar e para a gente subtrair? Ficou os números irracionais. Ou seja, números aqui que envolvem os radicais, as raízes não exatas. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, 2 raiz de 5 mais 5 raiz de 5. Como é que nós vamos somar esse tipo de número que são os irracionais? Então, a regra também é bem simples. Vai ser assim, ó. Primeiro, para a gente poder somar ou subtrair, os termos aqui precisam ser semelhantes. O que é termo semelhante? Termo semelhante é isso aqui, ó. Se eu tenho 3 raiz de 2 e eu tenho aqui 3 raiz de 3, são números que não são semelhantes, porque os radicais são diferentes. Mas se eu tenho aqui 5 raiz de 5 e 4 raiz de 5, o radical, aqui ó, tanto daqui como aqui, são iguais. Então, eles são semelhantes como aqui, raiz de 5 e raiz de 5. Então, para a gente somar ou subtrair radicais, obrigatoriamente se faz necessário esses termos, pode ser até mais do que um, ser semelhante. Aí fica bem fácil. Basta você pegar o que está fora do radical, nesse exemplo, 2 mais 5, eu vou ter quanto? 10. E o que a gente vai fazer com esse radical? A gente vai apenas repetir. Então, 2 raiz de 5 mais 5, desculpe, vou apagar aqui que deu uma erradinha aqui. 2 mais 5, desculpe. 2 mais 5 dá 7. E repete a raiz de 5. Então, eu tenho aqui 7 raiz de 5. Então, 2 raiz de 5 mais 5 raiz de 5 é 7 raiz de 5. Vamos fazer mais um. 3 raiz de 2 menos 4 raiz de 2. Então, verifica primeiro, antes de tudo. São semelhantes? Ó, raiz de 2 aqui, raiz de 2 aqui. A parte do radical é a mesma. Então, são semelhantes. Tanto esse termo como esse termo são semelhantes. Então, eu posso já subtrair. Como? Pego o número de fora. 3 menos 4. Olha lá. 3 menos 4 vale quanto? Menos 1. E o que faz com a parte do radical? Repete. Aqui na matemática, menos 1 raiz de 2, eu posso escrever menos raiz de 2. Não se tem o hábito de colocar o 1 multiplicando aqui. Então, isto daqui, essa escrita e essa, é a mesma coisa. Então, eu estou afirmando agora para vocês que, para a gente somar ou subtrair números irracionais, ou seja, números que possuem esse radical, a gente precisa ter os termos semelhantes. E agora que vem o grande lance. E se não for semelhante, o que é que a gente tem que fazer? Então, vamos para esse exemplo. Vamos resolver agora um que não é semelhante. Então, a regra também continua a mesma. Ó, se eu acabei de afirmar
que tem que ser semelhante, eles não são, então a gente vai fazer ficar. Então veja bem, vamos pegar um exemplo aqui. Raiz de 20 mais a raiz quadrada de 45. Veja, não são semelhantes. Eu não posso somar, mas então a regra é que eles precisam, né, ficarem com os mesmos radicais para ser semelhante. Então nós vamos fazer aplicar aqui o seguinte raciocínio. Nós podemos, na matemática, sempre escrever números de várias formas. Então, aqui eu tenho 20 escrito, né, com o algarismo 2 e com o algarismo 0. Mas esse 20, ele pode ser escrito de outra forma. Então, pode ser na multiplicação, na potenciação, eu posso aplicar qualquer operação para escrever 20. Então, aqui nós vamos escolher e devemos escolher a operação da multiplicação. Então, vamos pensar da seguinte forma. Pensa agora comigo, olha aqui. Quais são as possibilidades aonde eu tenho dois números que multiplicados dá 20? Então, vamos lá. Vou colocar as possibilidades aqui. 1 vezes 20 é 20. Qual seria a outra possibilidade? 4 vezes 5. Tem mais alguma? Ou o contrário, que não tem problema nenhum. A ordem aqui. 4 vezes 5 ou 5 vezes 4 é a mesma coisa. Então, daqui você vai olhar essas duas possibilidades aqui. Uma delas nós vamos escrever ali. Mas qual? Qual que eu devo escolher? 1 vezes 20 ou 4 vezes 5? Aí nós devemos sempre escolher aquela onde um dos números, um dos fatores, seja quadrado perfeito. Agora para aqui. O que é quadrado perfeito? O que é um número quadrado perfeito? Quadrado perfeito é isso. Eu tenho um quadrado. Os quadrados sempre têm os lados iguais. Então, 2 por 2, 2 vezes 2, 4. Então, esse 4 é chamado de quadrado perfeito. Se eu tenho aqui um outro quadrado, ele é 5 por 5. 5 vezes 5, 25. Então, esse número é um quadrado perfeito. Ou seja, se esse número tem uma raiz exata, que no caso é 5, então ele é quadrado perfeito. Então, quais são os quadrados perfeitos? 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5 e assim por diante. Então, eu acabei de falar que eu preciso escolher dessas minhas duas possibilidades aqui, aquela onde um deles, né, seja quadrado perfeito. Então, só pode ser o quê? 4 vezes 5. Então, esse 20 meu, eu vou colocar 4 vezes 5. E realmente, 4 vezes 5 é 20. Eu não estou alterando. Eu só estou escrevendo de outra forma. Pegaram o raciocínio? Então, vamos pensar agora com esse mesmo raciocínio para a gente descobrir qual é a multiplicação que nós vamos aplicar aqui no 45. Então, vamos pensar. Pensa comigo. Dois números que multiplicados dá 45. Então, vamos lá. 1 vezes o 45 e mais 9 vezes o 5. Tem mais, né? 15 vezes o 3. Também é 45. Três possibilidades só. Uma dessas três eu vou colocar aqui dentro desse radical. Aí, o que eu falei? Que nós vamos sempre escolher aquela aonde tem um número, um deles, seja quadrado perfeito. Então, onde que eu tenho quadrado perfeito aqui? 1 vezes 45, não. 9 vezes 5, o 9 é quadrado perfeito. E 15 vezes 3 não é nenhum deles quadrado perfeito. Então, só pode ser 9 vezes o 5, porque o 9 é quadrado perfeito. Então, é desta forma que a gente tem que pensar. Agora, se você tem um cálculo legal, ágil, um cálculo mental bom, tudo isso que eu estou colocando aqui, você consegue resolver mentalmente. Eu escrevi aqui para poder mostrar, mas você mentalmente pode pensar 20, 4 vezes 5, já pensando na multiplicação e qual é o que já tem quadrado perfeito. Então, isso é ter um cálculo mental rápido, né? E é por isso que a gente estuda matemática, para ter essa agilidade mental. Então, essa parte de resolver as coisas
mentalmente é muito importante. E a gente consegue isso em duas coisas só na nossa vida. Uma, na interpretação de leitura e outra, né, na matemática com raciocínio lógico. Então é por isso que a gente precisa sempre estar estudando. Então vamos lá, continuando aqui. Olhem só. Eu posso e devo agora desmembrar esse radical. 4 vezes 5, eu posso escrever assim, ó. Raiz de 4 vezes a raiz de 5. Aqui eu também posso, só para poder explicar para vocês, raiz de 9 e a raiz de 5. Por quê? A raiz quadrada de 4, eu não disse que era um quadrado perfeito? A raiz quadrada de 4 é quanto? É 2, porque vem lá do quadradinho perfeito, 2 por 2. Então, 2. E a raiz de 5 não tem exata. Então, eu vou repetir. Mais. A raiz aqui quadrada de 9 também é um número quadrado perfeito. Vem do quadradinho 3 por 3. E a raiz de 9, então, é 3 vezes a raiz de 5. Olha lá. Onde é que nós chegamos? Aonde a gente queria. Nós deixamos esta soma aqui embaixo com o mesmo radical. É o que a gente queria, o objetivo era esse. Os termos aqui ficarem semelhantes. Agora, sendo semelhante, eu posso fazer o quê? Eu posso somar os números de fora. Então, 2 mais o 3 dá 5. E o que é que faz com o radical? Repete. Então, a raiz de 20 mais a raiz de 45 é 5 raiz de 5. Mas a gente teve que fazer todo esse raciocínio aqui para a gente deixar os termos aqui semelhantes. Vamos fazer agora uma com subtração. Se você também, gente, está chegando aí agora, está anotando tudo, está confortável, mas se quiser ficar mais ainda e está no Insta, vai para o YouTube, que lá tem uma visualização melhor, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo desse radical aqui. Raiz de 18 mais a raiz de 8 menos a raiz quadrada de 50. Veja, então repetindo, qual que é a regra para a gente somar ou subtrair? Eu preciso que os termos, aqui eu coloquei 3 termos, eles têm que ser semelhantes. Raiz de 18, raiz de 8 e raiz de 50, olhando aqui de primeira vez, eles não são semelhantes. O que eu vou ter que fazer? Deixar semelhante para a gente poder somar e subtrair. Então, vamos lá. Estão anotando tudo? Eu espero que estejam criando dúvida, porque eu vou falar uma coisa. Quando a gente cria dúvida, gente, a dúvida é o início, é o começo da aprendizagem. Porque se a gente não tem dúvida, duas coisas, ou a gente está entendendo tudo, ou a gente não está entendendo nada. Então a dúvida é importante. Então anotem no seu caderno que de repente a gente faz aí uma próxima aula para tirar todas essas dúvidas. Raiz de 18 mais raiz de 8 menos raiz de 50. Então vamos pensar aqui comigo. Vamos escrever todos esses números de outra maneira. Então vamos pensar de novo. 18. Quais são as possibilidades que eu tenho de multiplicação? Dois números que multiplicados dá 18. 1 vezes 18. O que mais? 9 vezes o 2. O que mais? 6 vezes o 3. 3 possibilidades. Qual delas, né, que um dos números é um quadrado perfeito? 9 vezes 2. Porque o 9 que é o quadrado perfeito. Então, aqui 9 vezes 2. Tranquilo? Vamos pensar no 8. Vai, pensa comigo. Dois números de novo que multiplicados dá 8. Quais são as possibilidades da multiplicação da 8? 1 vezes 8, 4 vezes 2. Somente as duas. Qual das duas nós temos aqui o quadrado perfeito? Né? 4 vezes o 2. Depois, nós temos outro número. Se você está aí acompanhando, você já deve ter percebido qual que é a raiz de 50.
Mas vamos escrever aqui. Então, 50. Quais são as possibilidades? 1 vezes 50, 25 vezes 2 e 5 vezes 10. 3 possibilidades. Qual das 3 possibilidades tem um número que é quadrado perfeito? 25, que é o quadradinho perfeito de 5 por 5, que é esse 25. Então, o 50 eu vou escrever 25 vezes 2. Então, vocês estão percebendo que a matemática aqui, ela não tem mistérios, eu não estou alterando nada, eu só estou escrevendo diferente. O 18 é 9 vezes 2, o 8 é 4 vezes 2 e o 50 é 25 vezes 2. E fizemos isso praticamente mentalmente. Então, realmente ela não tem mistérios. Agora eu vou desmembrar isso aqui para poder explicar e a gente chegar lá na solução final. Ó, 9 e 2 aqui. Embora se você já tem uma prática, você já percebeu que a gente não precisaria fazer essa parte de desmembrar. Estou fazendo só para ficar bem explicadinho. Mas eu já poderia dizer o quê? Raiz de 9 é 3 e já colocar o 3 direto. É um cálculo mental um pouco mais ágil. Mas olha lá, raiz quadrada de 9 é 3. O nosso quadradinho perfeito de 3 por 3. Aí a raiz de 2 não tem exata. Repete. Aqui de novo, o nosso quadrado perfeito de 2 por 2. Então, raiz de 4 é 2. E essa raiz de 2 repete. Aqui de novo, nosso quadrado perfeito de um quadrado de 5 por 5. 25. Então, aqui é 5. E a raiz de 2 repete. Pronto. Nesse momento, a gente chega nesse termo. Esse termo e esse termo com os radicais semelhantes. Eles são semelhantes. Raiz de 2, raiz de 2 e raiz de 2. Então, eu vou resolver a parte de fora. 3 mais 2, 5. 5 menos 5. Aí, o que aconteceu aqui? 5 menos 5 deu quanto? Vou repetir, olha o que vai acontecer nessa. 3 mais 2, 5. Aí, 5 menos 5, quanto que dá? 0. Olha só o que acontece. 0 raiz de 2. Aí, para um pouquinho aqui. 0 raiz de 2. Quantas raízes de 2 eu tenho aqui? 0. Então, todo número multiplicado por 0, olha como a matemática realmente não tem mistério. 0 raiz de 2, todo número multiplicado por 0 é sempre 0. Então, essa resposta deu 0. Certo? O que eu quero falar para vocês é que vocês precisam, olha, tomar cuidado com a adição e a subtração na hora de chegar aqui e resolver isto daqui para não errar essa somazinha simples que tem aqui pelo lado de fora. Então, veja, gente, olha o que nós estudamos até agora. Nós vimos os números inteiros, a gente viu o universo inteiro dos números lá na frente, a gente somou, a gente subtraiu números fracionários, a gente somou e subtraiu números com radicais e aplicando tudo métodos muito fáceis, muito simples. Então, é essa mensagem que eu quero nessa aula passar para vocês hoje. Que realmente eu afirmo que a matemática não tem mistérios. Só que matemática é uma coisa que para a gente estudar, para a gente entender, para a gente fazer, a gente tem que pôr a mão na massa. A gente tem que resolver, a gente tem que não ficar só ouvindo, a gente não pode ser ouvinte, a gente tem que realmente pegar o lápis, pegar a caneta e resolver várias vezes. E pensando nisso, o que eu criei para vocês? Pessoal, eu criei para vocês um curso chamado Matemática Sem Mistério, maravilhoso, super estruturado. E nesse curso de matemática básica, eu dividi ele, mas em 5 módulos. 5 módulos importantíssimos. Porque tem muita coisa que a gente não precisa colocar, porque a matemática funciona como uma música. É como você falar assim, se você sabe o refrão, é muito bom isso. A matemática também, se sabe o refrão da matemática, você sabe tudo. Então, a base da matemática é o refrão da música. Então, o que acontece? Se você tem dificuldades
com a matemática e tal do ensino médio, ou está numa universidade, ou está fazendo concursos, ou vestibulares, ou alguma coisa que você dependa da matemática e você está com dificuldades, eu garanto para vocês que a dificuldade de vocês vem da matemática básica. Então, a ideia de eu fazer o curso, né, Matemática Sem Mistérios, era pensando exatamente nisso. Montar um curso super básico e tranquilo, de fácil, com métodos fáceis, com videoaulas bem explicativas. Eu falei que tinha 5 módulos. E quais são esses módulos? Vejam bem. O primeiro módulo do curso, eu coloquei os conjuntos numéricos. Falo tudo sobre conjunto e todas as propriedades que envolvem. Depois, no módulo 2, eu falo sobre produtos notáveis e frações. Frações, eu coloco todas as operações fracionárias e a definição de fração com problemas práticos. E produtos notáveis, eu coloco todo o desenvolvimento dos 3 produtos notáveis básicos que existem na matemática. No módulo 3, é o conteúdo de razão, proporção e porcentagem. Esses 3 conteúdos, gente, é o que mais cai no Enem. Razão, proporção e porcentagem. Então, nesse módulo, eu coloco muitos exercícios práticos sobre isso. Depois, no módulo 4, nós temos a potenciação e a radiciação. Na matemática, existe somente 8 operações básicas. Só 8. A adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, a potenciação, a radiciação, a exponenciação e o log. Exponenciação e log é uma matemática um pouquinho mais avançada. As outras 6 é a matemática básica. E no módulo 4, eu coloco as 2 mais importantes, a potenciação e a radiciação. E ali a gente coloca todas as propriedades de potência e todas as propriedades da radiciação. E o último módulo, que é o módulo 5, a gente vai tratar sobre as equações do primeiro grau. Nós vamos equacionar com um método da equação do primeiro grau e equacionar a equação do segundo grau de 2 maneiras também. Então, o módulo 1, 2, 3, 4 e 5 são 5 módulos super importantes nesse curso de matemática sem mistérios. Mas não é só isso. Eu tenho também, depois de cada módulo, muitas atividades de aprendizagem resolvidas e explicadas. Também, depois de cada módulo, tem um resumo teórico de cada conteúdo que foi explicado. O que mais que nós temos ali? Um material base para você acompanhar o curso com as videoaulas e com esse material base que ficou super estruturado e super completo também. E temos também uma apostila digital. Então, o curso Matemática Sem Mistérios é a grande novidade de hoje, dessa aula que eu preparei para vocês. Eu espero que a gente volte aqui com mais aulas. Eu agradeço a presença de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou o prof. Beth Barros e nós vamos terminando por aqui nesse momento. Esse curso que eu preparei especialmente para quem está se preparando para vestibulares e concursos, aprofundando ainda mais o conhecimento no universo da matemática. Você sabia que, além de adquirir o conhecimento necessário para passar nas provas mais difíceis, estudar matemática também melhora o raciocínio lógico e outras habilidades cognitivas? Isso ajuda a manter o foco e a concentração essencial para o sucesso nos vestibulares e concursos. Esse é o meu objetivo com o curso Matemática Sem Mistérios, te ajudar a conquistar uma vaga na sua universidade dos sonhos ou ser aprovado naquele concurso tão almejado.
além de evoluir mentalmente e se destacar em relação à maioria das pessoas que não domina a matemática. Mas esse curso não é um curso qualquer. Preparei ele para que você tenha em mãos um vasto conhecimento da matéria. São mais de 14 horas de curso, separados por módulos e aulas com atividades de aprendizagem, para você resolver comigo e aprender ainda mais. Afinal, a gente aprende praticando. Nesse curso, eu poderia facilmente cobrar R$ 1.000, porque eu sei que o retorno será imensamente revertido para a sua vida. Mas aqui, preparei um valor especial. Meu aluno, espere a novidade. Então, veja, se você me acompanha lá nos conteúdos que eu posto, nos meus canais de transmissão, imagina o que vai aprender nesse curso. Então, com essa condição especial, ele vai sair por 12 vezes de R$ 57,99 mensais, valor que hoje mal dá para comprar uma pizza. Isso mesmo, mas esse valor não ficará disponível para sempre. Eu te asseguro que ele ficará até às 11h59 do dia 11/7, quinta-feira. Depois disso, não sei quando vou disponibilizar esse rico material com um valor tão acessível. E digo mais, para os primeiros 20 alunos que comprarem, vou disponibilizar a minha apostila digital, totalmente grátis, para agregar ainda mais conhecimento para você. Sim, essa apostila digital é estruturada com 19 módulos que eu vendo por R$ 96 e você terá a chance de recebê-la gratuitamente, se for rápido, e adquirir essa condição especial. Pegue o seu celular, aponte para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Tenha acesso a essa oferta limitada ou acesse profbetbarros.com.br/MSM, as iniciais de Matemática Sem Mistério. Está aí a grande chance de mudar a sua vida e dar um salto em direção aos seus objetivos. Então, se inscreva já. Nós nos veremos no curso Matemática Sem Mistérios. Um beijo, até breve.